Oi, sou Mino Fernandes, do canal Vira Virou. Hoje vamos fazer uma receita de pão folar. É uma tradição portuguesa na Páscoa que tem muito significado, principalmente na minha família, que é da Beira Alta, e que significa também perdão e amizade. Vou contar uma historinha, uma lenda sobre esse pão folar, que é a história de Mariana, devota de Santa Catarina, que pediu para encontrar alguém para casar. Apareceram dois pretendentes, um pastor e um fidalgo, e foram pedir a mão dela em casamento. E ela estava muito indecisa, não sabia quem iria escolher. Novamente ela recorreu a Santa Catarina para pedir uma luz, falar quem que eu devo escolher. Um dia foi marcado um encontro, só que no meio do encontro os dois pretendentes se encontraram e começaram a se bater, brigar, uma briga de morte. Depois de ter apartado essa briga, ela escolheu, por uma intercessão divina de Santa Catarina, que quem ela escolheria seria o pastor. Foi preparado o casamento, só que ela tinha muito medo que o fidalgo viesse fazer algo mal. No dia do casamento, ela ficou surpresa porque na casa dela apareceu um pão folar. Só que ao mesmo tempo apareceu um pão folar na casa do noivo e, por incrível que pareça, também apareceu um pão folar na casa do fidalgo. Diz a lenda que foi Nossa Senhora Santa Catarina que ofereceu um pão para cada um, dizendo que esse pão significaria o perdão e a amizade. Um final feliz, e o casamento aconteceu. A primeira coisa a fazer, como a minha mãe ensinou essa receita, é fazer a esponja separada do restante dos produtos, tá ok? Vamos adicionar 4 itens: fermento, um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar e um pouquinho d'água. Quanto de fermento? 30 gramas para meio quilo de farinha. Importante, o pessoal vai perguntar, por que açúcar? O açúcar não vai alterar em nada a receita, nem vai deixar o pão doce, mas vai acelerar todo o processo de fermentação. Tem uma ordem? Não, do jeito que você achar melhor para trabalhar. Água. Vou dar uma de canhoto para facilitar a sua vida, viu, Dani? Agradeço. A única água que a gente vai usar na receita é a água agora, do fermento. Porque também existe muita variação de receitas do pão folar. Folar que usa água, usa muito pouco azeite, tem folar que é colocado vários tipos de carnes dentro. Mas aqui eu acredito que seja bem tradicional, porque isso veio de avô para minha mãe, de bisavô para minha avó, para minha avó para minha mãe. E já velhinha ela me ensinou a fazer desse jeito. Lembrando que toda a minha família é portuguesa, toda. Eu fui o único que nasci no Brasil. Irmãs, tios, avós, todo mundo é da terrinha. Bom, vamos deixar essa massa agora descansar por pelo menos uns 30 minutos. O pessoal vai me perguntar, mas qual é a consistência da fermentação? Você pode falar que pode ser isso aqui, ó. Esse fermento tem que ficar desse ponto. Aí você vai corrigindo com um pouquinho mais de fermento, um pouquinho menos de fermento, um pouquinho mais de água. Isso vai ser, você vai sentir na hora que vai espremer, né? De apertar essa mistura, fazer essa mistura. Tá aqui a nossa esponja, ficou uns 40 minutos para a fermentação. Você vê que ela está cheia de furinhos, né? Significa que a fermentação foi feita. Agora a gente vai começar a preparação da massa propriamente dita, ok? Bom, vamos pôr no vasilhame meio quilo de farinha. Dá uma mexidinha aqui no meio. Os portugueses falam, faça uma cova na farinha. Não vou falar. Aqui, vamos pôr os ovos. Sal. Vamos começar a mexer.
Nós vamos perguntar, né, por que desse prato com azeite, né? Já que tem o copo com azeite que a gente vai usar mais ou menos uns 120 ml, um pouco mais. Isso vai depender da massa, né? É justamente a gente fazer isso. Isso é dica da vovó, né, da minha mãe. Olha só. Né? E ao mesmo tempo vai passando para a massa também. Fica bem amarelinha a massa, né? O pessoal gosta de usar muito ovo caipira, né? No Brasil chama caipira. É. Bom, agora a gente vai abrir um pouco a massa e vai despejar o fermento. Fermento não, né? A esponja. O fermento. Tira a bacia, começar a sovar. A gente tem que deixar a massa um pouquinho plástica, né? Não muito maçuda. Então vamos pôr um pouquinho mais de azeite. Continuar sovando. Só o começo aqui. Já faz 10 minutos que eu estou sovando, né? Aí a Dani lembrou que há 4 anos atrás, é isso, Dani? É, 4. Estávamos nos conhecendo e a primeira receita que eu fiz para ela, para, né, quebrar o gelo, Para conquistar mesmo. foi esse pão folhado. Na verdade, no programa do Vira Virou é a primeira vez que eu estou fazendo uma receita que eu já fiz. Todas as outras eu nunca tinha feito. Então tinha que fazer alguma coisa que impressionasse, né? E pelo jeito deu certo. Deu. Para dar certo, o 50% da responsabilidade é do azeite. O azeite tem que ser muito bom, porque não se usa água, então matéria-prima, uma das matérias-primas além da farinha, é o azeite. O azeite, eu ganhei esse azeite, ganhei do meu primo, e é produtor, né? Então esse azeite é o extra virgem, não tem onde encontrar um azeite tão bom quanto esse, né? Você pode procurar essas marcas mais famosas, espanholas, portuguesas. Só quem conhece e experimenta esse azeite vai sentir a diferença. Essa aí é top. Falando em pão folhado, eu não posso deixar de lembrar que meus primos aqui em Portugal, o Vitor, a Clarinda, e quem curte muito é o Nuno, filho deles, fazem o pão folhado maravilhoso. Esse aqui não vai chegar aos pés dele, porque só quem experimentou aquele folhado feito lá na Campina, num forno a lenha, e é muito comum fazer em comunitário. Várias famílias se juntam, preparam a massa, produzem os pães, mas centenas de pães, depois distribuem entre eles. História do pão folhado é perdão e a amizade. Então é a celebração da amizade na Páscoa. Então, a massa ficou pronta, né? Sovamos quase 20 minutos. Pode dar uma experimentadinha. E aí? É o que a gente quer, com pouco sal, né? Um pouquinho a menos do padrão, mas aí fica a critério de vocês. Na receita está a quantidade básica. Vou colocar ela para repousar por mais 1 horinha, ok? Já experimentei um pouquinho da massa, tá, em termos de sal tá bom. Usamos, para nós, para o nosso gosto, a gente usa um pouquinho menos do que o padrão de sal. Fica a critério de vocês. O volume de sal a gente explica na receita Escrita, né? Isso. Bom, a gente vai cobrir, essa massa vai criar esse volume assim, vai encostar, esperamos que encoste aqui na lateral. Vamos esperar 1 hora. Bom, chegamos à hora de retirar a massa. Ficou 1 hora em descanso, cresceu bem. Vamos tirá-la. Você vê que ela está assim, ó. Bem macia, né? Bem macia. Vamos dividir em 2, fazer 2 bolas. Uma das bolas, a gente vai fazer uma experiência agora.
é só pão, sem recheio, e a outra vamos rechear com chouriço. A gente chama chouriço, no Brasil é uma calabresa ou um bom embutido. Pode-se usar bacon, pode-se usar azeitona, que eu já vi fazer ele com azeitona. Presunto. Cubinhos de presunto e várias outras coisas. Não precisa de cola, viu? E é isso, vamos cortar. Vamos cortar. Ó, Deixa eu dar um. Não ficou aerado. Vamos fazer o quê? Vamos preparar uma massa. Nessa hora não é bom machucar muito a massa, fazer muita, trabalhar muito com ela não, viu? Porque ela perde a força. Ok? Esse aqui a gente vai deixar mais uma meia horinha descansando. Essa aqui a gente também vai preparar, só que vamos recheá-la. Então a gente vai ter que abrir. Essa vai ter que maltratar um pouco a massa, né? Eu sugiro também, quem quiser abrir com rolo, vamos colocar duas, uma sem recheio, outra com recheio. Até bom a gente entender o quanto que a massa desenvolve sem recheio, que provavelmente vai ficar mais bonita. E essa recheado com chouriços. Faz uma marcaçãozinha nessa daí. Gente. A marcação a gente faz depois que a massa crescer, agora certo. não pode, porque você vai matar a massa cortando. Boa dica. Certo. Vamos dar um corte. Né? Olha como abre. Esse aqui é o sem recheio. Agora explica por que você faz o corte. Corte. Tem alguma? Não, é que faz com que o pão abra e o calor entre dentro e fique mais crocante. Eu acho que é isso. Entendi. Perfeito. É. 180 a 200. Quanto tempo? Aí se demora, eu acho que uns 45 minutos, vamos ver. Ok. Uma dica, tá na metade do tempo de cozimento. Para deixar ele mais crocante, nas padarias se usa vapor, né? No pão injeta-se um vapor. Aqui a gente pode fazer assim, ó. Isso vai deixar a massa mais crocante. Só faça isso depois que o pão já cresceu o máximo, tá? Bom, acabou de sair do forno. Acabou mesmo agora. Que cara boa. Meu Esse Deus. é só pão sem recheio e esse é com recheio. Que dá pra ver o recheio saindo. Então vamos. Minha mãe do céu. E esse. Ó, o pato fácil. Deixa eu fazer um zoom aqui. Muito fofinho. Que maravilha. O amarelinho. Só vai azeite, não vai, praticamente não tem nada de leite nem de água. É só azeite. Esse é o verdadeiro pão de azeite. E o aroma delicioso aqui. Vamos lá. Bom, primeiro sem nada, né? Se a minha mulher dá menos de 10, a gente não vai se falar mais hoje, né? Nota que aquele vapor que a gente deu não deu resultado. Com uma casquinha crocante fora. E dentro muito fofo. Então essa casquinha também, quem adora comer casquinha no pão, tá uma delícia. Enquanto ele come, eu vou dizer que eu já experimentei e não tem como não dar nota 10. Bom. Tá maravilhoso, maravilhoso. Yes! Quem gostou, dê o seu like e se inscreva, tá bom? Até mais. Até mais!